Oi, eu sou a Aris e bem-vinda a mais um episódio de Ateliê dos Mundos. Hoje nós vamos estar pintando esse Bitat, acredito que ele seja um ancião. Eu utilizei cores que remetem à natureza, então espero que vocês gostem. Não esqueça de seguir da Falha ao Crítico e já deixar o seu like. Então, começando, a gente fez os cascos e os detalhes da árvore, né, que fica na parte das costas dele. Então, eu fiz toda a parte do tronco, fui colorindo todas as partezinhas, inclusive na parte interna, né, que não dá para ver muito bem, mas a gente sempre tenta deixar tudo coloridinho. Para esse projeto, a gente usou tons de verde, tons de marrom, bege e tinta metálica também. Em seguida, eu colori a parte das folhas que fica em cima, né? Eu comecei com um tom de verde mais escuro, e aí eu cobri a parte de cima e a folhinha embaixo. E depois eu fiz a iluminação com verde mais claro. Eu fiz a parte da pele dele, né? Com um tomzinho mais terroso. Eu achei que ficou bem legal também com essa temática, né? Então eu preenchi toda a área da pele dele para já deixar pronta, e como ele tem bastante detalhe, né, acabou demorando um pouquinho mais. Então, após finalizar todo esse preenchimento, nós fomos para a parte do peitoral. O peitoral eu decidi fazer com marrom, um tom um pouco mais escuro para parecer, né, couro, para assimilar como se fosse couro. Eu também gostei bastante de como ficou, e o contorno eu fiz com verde também, o contorno detalhe do peitoral. Em seguida, eu aproveitei para fazer uma alça que ele tem transpassada no corpo e tem alguns relevos, né? Então, eu apliquei uma cor um pouco mais clara, eu resolvi fazer com um tom de bege, e depois eu fiz os detalhes com metálico cobre. E aí eu preenchi toda essa área e fomos para o próximo passo, que eu aproveitei e fiz a parte das cordas que ficam penduradas ou amarradas nesses detalhes. Então, eu preenchi com um marrom mais claro e fomos para a parte de baixo da armadura dele. Eu usei um verde, eu misturei com um pouco de metálico, tinta metálica mais clara, para dar um detalhe melhor, né, mais bacana para a peça. E aí a gente preencheu toda essa área e eu fiz o detalhe de baixo com um marrom um pouco mais escuro também. Depois nós colorimos os detalhes das garrafas. Ele tem 3 garrafinhas penduradas, então nós fizemos uma de cada cor. Eu usei azul, vermelho e amarelo, e depois nós fizemos o cinto dele com o mesmo tom do suportezinho que ele tem no ombro. Aproveitei também e colori os outros acessórios, né, que ele tem na parte da frente, o medalhão que ele tem pendurado em cima do peitoral. Então, eu colori todas essas áreas nesse procedimento que nós estamos fazendo agora. Em seguida, apliquei os detalhes com tinta cobre, e algumas regiões eu coloquei também um tom de marrom ou tom de verde. Então, toda essa área a gente foi preenchendo com alguns detalhes. Em seguida, eu fiz algumas flores na parte de cima com tinta branca, para destacar um pouquinho mais ainda essa área das folhas, né, das árvores. Fiz a parte da barba dele também, dei uma destacada porque eu tinha colocado cinza, né, e aí eu apliquei um pouquinho mais de branco. E fomos para a parte do bracelete. Eu resolvi fazer ele com verde, e os detalhes, ele tem alguns desenhos com cobre. Eu achei que deu uma boa destacada, então eu fiz nos dois lados, tanto a pintura quanto os detalhes, e aí depois eu fiz a parte do cinto. O cinto eu resolvi fazer com cobre, então eu não coloquei nenhum detalhe nem nada, eu só apliquei realmente a tinta e preenchi toda essa região com o cobre. E aí ele tem uma pulseira bem na parte da frente, aí eu também fiz com tinta metálica, só que eu usei grafite. Achei que ficou bem interessante e deu uma boa destacada. Depois a gente foi fazendo os detalhes de cobre naquela parte que eu falei para vocês do peitoral, né? E dei uma destacada nas unhas do personagem e fomos para a parte da arma. Eu resolvi fazer com alguns tons metálicos, então eu usei grafite cobre,
usei marrom. Para fazer a parte do preenchimento eu fiz com verde mais escuro, a parte do que ele segura eu fiz com marrom. Fiz os detalhes em branco também, achei que ficou bem interessante. E a parte da corda eu fiz com bege. E aí eu fui preenchendo toda essa área e aplicando os detalhes. E aí eu vou intercalando, enquanto um lado tá secando, a gente vai preenchendo o outro para não perder tempo, né? Porque é um processo demorado. E esse, inclusive, levou quase 3 horas para a gente finalizar por conta dos detalhes, né? Então a gente preenche toda essa área e vai esperando secar para ir aplicando a tinta novamente em outras áreas. Eu decidi deixar por último porque a arma era uma das áreas que tinha muito detalhe. Então eu sabia que ela ia acabar demorando, exigindo um pouquinho mais de atenção, né? Por isso que no vídeo vocês vão ver que demora um pouquinho mais para finalizar. E não tem jeito, galera. A pintura de miniatura requer muita paciência, requer tempo e muita dedicação, porque é um processo bem demorado. Tem alguns personagens mais fáceis, tem alguns que vai demorar mais, vai exigir mais tempo. Então é só aproveitar o momento. E no final você pode ter certeza que vai valer muito a pena e você vai ficar muito contente com o seu resultado. Então, finalizando a pintura, deixando tudo seco, aplica verniz fosco e o resultado fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais e tchau, tchau!